Olá, pessoal. A gente vai iniciar agora o capítulo de administração de caixa. É um dos capítulos mais importantes dentro dessa disciplina. Aliás, todos são importantes, mas principalmente é um aspecto muito importante para a questão do controle do capital de giro, que é a administração do caixa, ou seja, a administração das disponibilidades. A gente vai ver o aspecto teórico, a gente vai ver alguns exemplos, né, de fluxo de caixa, como é que eles podem vir, né, como é que eles podem serem colocados no dia a dia. Mas eu vou passar também umas outras videoaulas de outras pessoas, é, falando sobre o caixa em si, né, o caixa da empresa, porque não tem como eu não tem como eu fazer a parte prática com vocês, né? Mas eu vou deixar alguns vídeos para que vocês possam ver, para que caso um dia vocês venham a trabalhar no caixa de uma empresa, vocês saberem, né, como é que funcionam as, os principais afazeres, né? Como a sangria, como a questão da passar troco, enfim, né? Mas aqui antes da gente ir para esses aspectos mais básicos, mais corriqueiros para o dia a dia, cabe a gente analisar e aprender como é que funciona realmente a administração do caixa, como é que o caixa em si é organizado. Então, o texto começa dizendo assim, que a administração do caixa na empresa, ela abrange as atividades, né, de planejamento e controle das disponibilidades financeiras, né, que é a parcela do ativo circulante, representadas pelos depósitos nas contas correntes bancárias e nas aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, a administração de caixa, ela vai abranger todas essas atividades, desde o planejamento e controle de todas as disponibilidades financeiras da empresa. Seja elas aquelas que estão no caixa em si, seja aquelas que estão depositadas nas contas correntes do banco, ou seja, aqueles valores que estejam aplicados em aplicações financeiras da empresa. Em virtude de a contabilidade utilizar o princípio da competência para a realização de seus registros, existe uma natural defasagem, né, entre o resultado contábil e a efetiva situação do caixa da empresa. Isso é muito interessante porque, assim, acontecem divergências. Muitas vezes, mesmo no caixa da empresa num dia, às vezes existe uma divergência entre valores de registro contábil, né? Essa questão, muitas vezes, pelo um valor que é registrado incorreto, ou mesmo as diferenças entre centavos, vão acabar ocasionando uma diferença no caixa da empresa. Em diversas ocasiões, o administrador financeiro precisa, né, fazer nítida distinção entre a geração de caixa e o lucro da empresa. Para isso, as informações produzidas pela contabilidade são insuficientes. Cabe à administração de caixa produzir e utilizar dados sobre o dinheiro disponível da empresa. Então, assim, em muitas situações, a contabilidade ela não consegue trazer valores do dia a dia do caixa, né? Cabe àquele controlador de caixa saber exatamente como é que estão ocorrendo as entradas e as saídas de caixa, e ele vai controlar isso em planilhas, né, em fluxo de caixa. Muitas empresas utilizam softwares específicos para controle de caixas. Algumas empresas utilizam o próprio livro diário, né, o livro caixa, onde vai estar lá as entradas. Muitas empresas ainda funcionam com o livro caixa. E outras empresas trabalham com a questão de planilhas, né? Hoje em dia, muitas empresas utilizam Excel para controlar, né, esse fluxo de caixa. Outra característica da contabilidade é que ela não precisa apurar resultados por períodos muito curtos, como um dia ou semana. Entretanto, o administrador precisa conhecer a situação do caixa diária ou semanalmente. A contabilidade, geralmente, ela vai pegar informações de períodos maiores, de meses, por exemplo. Vai pegar de mês a mês para que no final do ano ela consiga
dizer quanto realmente a empresa teve de lucro ou prejuízo. Mas para que a empresa, para que a contabilidade ela tenha um valor fixo mensal, eu preciso dos valores diários, né? Eu preciso dos registros diários para que eu chegue a esse valor, né, mensal. Um sistema de informações, né, com destaque para que o fluxo de caixa forneça as informações de que necessita a administração financeira, mas que não podem ser obtidas nas administrações contábeis. Então, esse sistema de informações, ele vai depender da empresa. Como eu falei, tem empresas que utilizam o sistema de informações da questão do próprio livro caixa, tem empresas que fazem isso em cadernos, né? Empresas bem rudimentares, né, que anotam em cadernos as entradas e saídas. Tem empresas que utilizam Excel, tem empresas que utilizam sistemas próprios de caixa. Então, cada empresa vai utilizar um sistema de informações para organizar, né, essas saídas e entradas de recursos financeiros. Planejamento de caixa. A administração de caixa começa com um bom planejamento de caixa, atividade que consiste em estimar a evolução dos saldos de caixa da empresa. Essas informações são fundamentais para a tomada de decisões. A necessidade do planejamento de caixa está presente tanto em empresas com dificuldades financeiras, como naquelas bem capitalizadas. É lógico que antes de que haja o controle efetivo do caixa, as empresas precisam planejar, né? Planejar essas entradas. Para empresas com problemas financeiros, o planejamento de caixa é o primeiro passo no sentido de buscar um equacionamento, né? Nas empresas em boa situação financeira, o planejamento permite-lhes aumentar a eficiência no uso de suas disponibilidades financeiras. O planejamento de caixa não é uma atividade fácil, pois lida com grande dose de incerteza. Entretanto, seus benefícios compensam largamente os esforços despendidos em sua implementação. É lógico que muitas empresas só vão planejar depois que realmente estão, né, no dia a dia, que eles vão controlar o caixa. Mas é importante, antes de lançar um negócio, ou mesmo antes de controlar aquele fluxo de caixa daquele mês, fazer uma previsão de entradas e saídas para que não haja imprevistos, né? E para que assim a empresa vá ter uma situação financeira favorável no final do mês. Tem muitas empresas que trabalham com metas, né? Metas de vendas, metas de receitas. Então, por exemplo, se uma empresa, logicamente que ela vai trabalhar de acordo com as saídas, né? Com as saídas e com os gastos daquele mês. Então, se a empresa sabe que vai ter que pagar 10 mil entre fornecedores e impostos, e além disso, ela vai ter que pagar funcionários, os custos fixos, enfim, ela sabe que tem que ter um determinado valor X por mês de receita. Então, a empresa ela já vai dimensionando isso para metas de vendas e mesmo metas de receitas, né? Para que ao longo do mês ela vá conseguir, né? Ela vá conseguindo realizar, né, aquele objetivo e com isso ela conseguiu o dinheiro necessário para atingir os lucros. Então, nesse planejamento de caixa, ele é importante porque eu já vou estipulando metas, né, para os outros setores da empresa, principalmente para o setor de vendas que vai pretender. E aí, se a empresa não está vendendo, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que diminuir os custos para que haja esse equacionamento, né, entre receitas e despesas e para que assim a empresa não tenha tanto prejuízo ou mesmo ela tenha lucro, né, no final daquele período. O fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é um instrumento, né, de planejamento financeiro que tem por objetivo fornecer estimativas da situação de caixa da empresa em determinado período de tempo à frente. As necessidades de informações sobre os saldos de caixa pode ser base diária para o gerenciamento financeiro de curto, né? De curto prazo ou períodos mais longos, como o mês seguinte ou trimestre. Quando a empresa precisa fazer um planejamento por um prazo maior. O fluxo de caixa é um instrumento capaz de traduzir valores e datas dos diversos dados gerados pelos demais sistemas de informação de empresa.
que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa nada mais é do que uma planilha, né, uma tabela, onde vão constar todas as saídas e entradas, né, todas as entradas e saídas da empresa. Existem algumas distinções entre fluxo de caixa. Eu posso ter um fluxo de caixa diário, né, onde eu vou ter onde em cada dia eu vou colocar as entradas, né, as entradas da empresa, total de entradas e total de saídas. Eu posso ter um fluxo de caixa semanal, né, onde eu vou anotar isso em uma planilha semanal, né, a cada semana, e eu vou anotar todas as entradas e saídas, né, e a diferença entre aqueles valores. Então, aqui você tem nessa planilha o valor total disponível, né, inicial, total de entradas que houve naquela semana, o total de saídas, né, isso aqui em cada dia, né, eu vou anotar total de entradas em cada dia, total de saídas, a diferença, né, diferença do dia entre entradas e saídas, e o saldo final, né, qual foi o saldo final. Então, eu posso ter o fluxo de caixa mensal, onde eu vou somar tudo isso, né? Todas as semanas e dar um valor final, né? Então, aqui ele está registrando só o saldo inicial, total de entradas e saídas, né? Diferença do dia e do saldo final. Ele traz aqui algumas dicas, né? Para controle desse fluxo de caixa, né? Começa a preencher a planilha de fluxo de caixa contando a partir do primeiro útil do mês, criar o hábito de registrar diariamente todo e qualquer movimento financeiro que você já sabe o valor, não as conhecidas procure prever, né? Na primeira hora do dia, faça a conciliação bancária, né? O comparativo entre as movimentações de uma conta bancária existente no controle financeiro para controlar cheques devolvidos ou pagamentos realizados, que é essa conciliação bancária. Você realmente visualizar os valores que estão presentes na conta, né? Ver se, por exemplo, se a empresa efetuou um depósito, ver se esse depósito foi realmente realizado, se a empresa depositou algum cheque, visualizar se esse cheque foi compensado, enfim, ver se realmente o valor que está no banco realmente bate com aquele registro seu. Verificar se todos os pagamentos deverão ser feitos em cheque para não perder o histórico. Todo pagamento deverá ter um documento comprobatório, né? Importante isso. Todo pagamento ter um recibo, uma nota fiscal que comprove, né, aquela saída ou a entrada de dinheiro. Controlar e guardar os talonários de cheques. Não confundir pessoa física com pessoa jurídica, isso também é muito importante. Evitar o pagamento de contas da empresa com cheque de sócio. O Prolabore, né, gente? O Prolabore é o salário do dono, é o lucro e remuneração do capital investido. Isso é muito importante, né? O que acontece? Muitas empresas e muitos empresários não respeitam um princípio contábil muito importante que eu acho que eu já falei para vocês, que é o princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? O princípio da entidade, ele diz que o patrimônio da empresa jamais pode se confundir com o patrimônio do sócio. Então, o empresário, ele jamais pode utilizar o caixa da empresa para seu benefício, né? Eu não posso pegar o dinheiro lá do caixa da empresa para pagar uma conta minha, né, pessoal. Então, o empresário não pode confundir o caixa da empresa com a carteira dele, né? Muitas empresas fazem isso, mas isso é muito prejudicial. O dono, ele deve definir um prolabore para ele mensal, um salário para ele, né? E desse salário ele vai, né? Ele vai realizar os seus pagamentos, né? Tirar os seus custos, né? As suas contas. Então, assim, é saber diferenciar, né? Muitas empresas acabam fechando e quebrando justamente porque não tem esse controle, né? O dono da empresa pensa que o caixa da empresa é uma extensão da carteira dele, né? Que na realidade não é. Checar os pagamentos de grandes valores, né? Em estoque, a fim de evitar problemas de suficiência de caixa e cuidado para não estabelecer uma estimativa exagerada de vendas, né? Então, isso aqui, quando for no planejamento de caixa, a gente sabe que existe uma estimativa, né? Uma meta para vendas, né? E essa meta, justamente, ela vai ser utilizada para a questão do equacionamento, né?
entre as despesas que a empresa vai ter naquele mês. Então, ter cuidado, né, para equacionar metas de vendas compatíveis, né, com aquele período, com a empresa em si. Voltando aqui. Finalidades do fluxo de caixa. As projeções do caixa da empresa têm várias finalidades. A principal delas é informar a capacidade que a empresa tem para liquidar os compromissos financeiros a curto e longo prazo. Outras finalidades do fluxo de caixa são planejar a contratação de empréstimos e financiamentos, a contratação de linha de crédito, né, para suprir as necessidades da empresa, precisa ser feito no tempo e quantidade certa. A maioria das linhas de crédito, né, requer algum tempo para sua negociação e contratação. Por esse motivo, a empresa precisa saber antecipadamente quando vai usar recursos terceiros. O valor das linhas de crédito também precisa ser definido corretamente, né, quando a empresa não tem uma boa previsão de suas necessidades de recursos terceiros, por medida de segurança, tende a contratar em excesso. Entretanto, esse procedimento acarreta perdas, pois os recursos excedentes serão aplicados a uma taxa de juros bem menor, né, do que seu custo. Então, quando a empresa ela não tem dinheiro suficiente, né, para ver a questão dos seus custos, seus impostos, ela vai ter que pedir emprestado, né, esse dinheiro ao banco, né, e isso vai ter que ser dimensionado. Aí a questão de avaliar o impacto financeiro, né, nas variações de variação de custo, né, em determinadas situações a empresa pode ver ser obrigada a não repassar o aumento de custos sob pena de perder o mercado. Nessas condições, ela já decidiu antemão assumir as perdas acarretadas pelo não repasse do aumento de custos. As informações fornecidas no fluxo de caixa servirão para mostrar como a decisão de operar com prejuízo ou lucros reduzidos impactará na situação financeira da empresa. Isso é muito importante, né? Às vezes a empresa tem um custo maior em um determinado insumo, em determinado componente. Esse aumento, algumas empresas não querem repassar esse aumento para o consumidor justamente para não perder a venda, né? Mas a empresa precisa avaliar esse impacto financeiro, né, nessa variação do custo, se ela vai ou não impactar. É lógico que isso vai impactar justamente na questão da margem de lucratividade da empresa, né? Ela deve também avaliar o impacto financeiro do aumento de vendas, né? Quando o valor das vendas aumenta rapidamente em virtude da melhora dos preços, ou aumenta a capacidade colocada no mercado, é necessário projetar, né, o impacto sobre a posição de caixa. As informações geradas pelo fluxo de caixa permitirão que a empresa decida a melhor destinação para o excesso de caixa, aplicado no mercado financeiro, né, liquidar as dívidas antecipadamente, ou fazer investimentos permanentes na expansão ou melhoria dos processos de operação, são algumas das alternativas possíveis, né, dependendo do saldo de caixa, respectivos cronogramas informados pelo fluxo de caixa. Aí vamos ver as principais características do fluxo de caixa, né? Os principais fatores determinantes do formato fluxo de caixa são o prazo de cobertura, sua utilização e a disponibilidade de recursos humanos e materiais a serem alocados à sua implementação e operação. Na elaboração do fluxo de caixa, os seguintes aspectos precisam ser considerados: o prazo de cobertura e o período de formação. O que eu falei para vocês, já até mostrei, né? Os fluxos de caixa, eles podem ser feitos de forma diária, né? Pode ser eu fazer o fluxo de caixa diário. Eu posso ter o fluxo de caixa semanal ou mesmo o fluxo de caixa mensal, né? Aí o prazo de cobertura e período de formação. O fluxo de caixa, ele projeta o saldo de caixa para um horizonte de tempo, semana, mês, ano, etc., que é o chamado prazo de cobertura. Quando o fluxo de caixa tem um prazo de cobertura de 1 semana até 3 meses, é considerado de curto prazo. Se o prazo de cobertura fica entre 91 dias e 1 ano, o fluxo de caixa é de médio prazo. O fluxo de caixa de longo prazo tem um prazo de cobertura superior a 1 ano. A unidade de tempo em que se divide o prazo do fluxo de caixa é denominado período de informação. O fluxo de caixa com prazo de cobertura mensal habitualmente tem um período diário de informação, né? As informações do fluxo de caixa
mais comum ter um prazo de cobertura de 30 dias corrido e período de informação de 1 dia. As combinações de prazo de cobertura e período de informação mais usuais são as seguintes. A gente tem o prazo de cobertura, né? Fluxo de caixa de uma semana, informação a cada dia, né? Quinzena, com alimentação, né? Diariamente, o mês, dia ou semana, né? O fluxo de caixa pelo mês pode ser alimentado a cada dia ou cada semana. O trimestre pode ser alimentado a cada dia, semana ou mês. O fluxo de caixa semestral, né? A cada 6 meses. Vai ter que ser alimentado a cada mês, que eu vou até dar um exemplo desse fluxo de caixa semestral nessa aula de hoje. E um fluxo de caixa anual, né? Que vai ser pode ser alimentado mês a mês ou a cada trimestre. O grau de detalhamento das entradas e saídas de caixa, né? Os dados sobre entradas e saídas de caixa podem ser apresentados na forma resumida e detalhada. À medida que aumenta o número de funções de fluxo de caixa, ele precisará ter um maior nível de detalhamento para as entradas e saídas de caixa. É recomendável que os objetivos do fluxo de caixa limitem-se às informações sobre a posição de caixa da empresa. Assim, o fluxo de caixa não deve incluir funções sobre o controle financeiro. O fluxo de caixa, né, contém as principais entradas e saídas de caixa periódicas, né, diárias, semanais, mensais. Indica o estoque inicial de dinheiro da empresa, né, o caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras e o saldo de caixa. C, né, o grau de precisão. O grau de precisão dos dados do fluxo de caixa varia em função do seu prazo de cobertura, né? Para o fluxo de caixa mensal, há uma variação de até 10% nos valores previstos realizados, é considerado satisfatório, né? Já no caso do fluxo de caixa trimestral, semestral, anual, uma margem de variação de até 15% é aceitável. Eu falei para vocês que nem sempre há uma precisão dos dados quando se fala de fluxo de caixa. Geralmente, há diferenças, né, entre os valores colocados e realmente o que é posto na realidade, né? Acaba que, por exemplo, às vezes um produto custa R$ 5,47, né? Mas a pessoa, né, não vai ter esses centavos, né? Então, às vezes vai ter um valor, ou ele vai ter a mais ou a menos, né? Então, isso com essas diferenças de centavos, quando vai passar no dia, né? Quando você vai somando isso por um dia, há uma diferença muito grande de dinheiro, né? Com essas diferenças de centavos. Então, nunca vai ser 100% o caixa da empresa, sempre vai haver essas distorções. Funções do fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa deve ser apenas um instrumento de planejamento financeiro. Outras funções, como o controle de inadimplência, controle bancário, ou mesmo controle de gasto, não deve ser objeto de fluxo de caixa. Caso a administração financeira precise de controles financeiros mencionados, ela deverá obtê-los nos relatórios específicos. O item diverso é recomendado que o item diverso, tanto na entrada como na saída de caixa, não ultrapasse 10% do respectivo total de entradas e saídas. Se esse percentual não for observado, a utilidade, né, do fluxo de caixa fica bastante comprometida, já que passa a ter um dado genérico, não identificando especialmente com valor substancial. Isso aqui é para aqueles itens diversos, né? Aquele tanto de entradas como saídas que eles não são bem descritas no plano de contas. Você não tem, por exemplo, uma entrada. Clientes, né? Você não sabe de onde aquele dinheiro veio e não sabe também de onde aquele dinheiro saiu. Então, esse item diverso no fluxo de caixa serve para isso, né? Para aqueles valores que você não sabe de onde ele chegou, onde ele saiu, né? Então, é recomendável que esse não ultrapasse 10% do total, nem das entradas nem das saídas. Dinâmica do prazo de cobertura, o fluxo de caixa de curto prazo pode estar estruturados por prazo de cobertura correspondentes a um calendário fixo, primeiro dia até o dia 30 do mês, ou por prazos corridos, né, do dia 5 ao dia 5, enfim, né. Usualmente, o fluxo de caixa de curto prazo é apresentado por um período de cobertura corrido. Por exemplo, um fluxo de caixa mensal com prazo de cobertura corrido e período de formação diária altera sua data inicial e sua data final diariamente. No dia 5 de um mês, o fluxo de caixa cobrirá do dia 5
até o dia 5 do mês seguinte. No dia 6, abrangerá desse dia 6 desse mês até do dia 6 do mês seguinte, e assim sucessivamente. Geralmente, fluxo de caixa de longo prazo tem prazo de cobertura com base no calendário fixo. Aí nós temos algumas relações básicas, né? No fluxo de caixa. Em determinado período de formação, existe a seguinte relação dos elementos de caixa. Ou seja, eu vou pegar o saldo inicial do caixa, somar com a entrada de caixa, menos a saída. E aí eu vou ter o saldo final de caixa. Além da relação anterior, há a seguinte relação secundária, né? O saldo inicial de caixa do período de formação é igual ao saldo final de caixa do período anterior. Então, o saldo inicial de um caixa é igual ao saldo final do período anterior. Isso aqui vocês vão entender bem essas relações quando a gente estiver fazendo as continhas no exemplo, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Exemplos de fluxo de caixa, né? O quadro 3.1 apresenta um fluxo de caixa de curto prazo, com prazo de cobertura de 30 dias corridos e um período de informação diário. No quadro 3.2 está apresentado um fluxo de caixa de longo prazo, tendo um prazo de cobertura de 1 ano e um período de formação mensal. Atualmente, o fluxo de caixa não inclui acompanhamento da realização dessas projeções. Assim, não tem as colunas projetado, realizado e variação. Já o orçamento de caixa, que é tipicamente o ferramenta de controle, geralmente contém os valores projetados, realizados e a variação. Então, aqui nós temos um exemplo de fluxo de caixa de curto prazo, né, de empresa varejista, com prazo de cobertura mensal e período de informação diária. Então, você tem aqui as entradas do caixa, né, em cada dia, e aí eu vou registrar, né, lá no livro caixa, o recebimento de vendas à vista, vendas saturadas, esse aqui é bem discriminado, né? Vendas saturadas, vendas com cartão de crédito, recebimento com vendas por diário, operações de crédito, resgate de aplicações financeiras, juros de aplicações financeiras, recebimento de aluguéis, aporte de capital, outras entradas de caixa. Então, aqui, veja que ele discriminou bem direitinho as entradas de caixa, agora ele vai discriminar a saída de caixa. Pagamento de fornecedores, prestadores de serviços, folhas de pagamento, encargos sociais, impostos, antecipação de pagamento, juros de financiamentos, pagamento de principal, despesas bancárias, pagamento de aluguel, água, luz, gás, telefone e internet da empresa, né? Realização de aplicações financeiras, outras saídas de caixa. Aí aqui vai ser gerado, né, o total das saídas, o total de caixa gerado, o saldo inicial de caixa, saldo inicial da aplicação financeira, aplicação resgate, saldo inicial de permanência em bancos, variação em permanência, saldo final das aplicações diárias, saldo final de permanência de bancos, né, saldo final de caixa. Então, aqui é um exemplo bem completo, né, de um saldo de fluxo de caixa curto prazo. E aqui nós temos de longo prazo, né? Aqui você vai ter as mesmas contas, só que em vez da alimentação diária, você vai ser alimentado por mês, né? Em cada mês de cada ano. Então, aqui bem legal. A elaboração e acompanhamento, né? Na prática, os controles de fluxo de caixa de uma empresa são bastante simples, porém, deve-se ter o cuidado, né, de analisar e manter os registros atualizados de forma que identifique claramente a posição atual e futura da empresa. É um controle financeiro fundamental que não diz respeito ao lucro, mas à quantidade de dinheiro que entra e sai da empresa, né? A liquidez em determinado período de tempo, diários, semanal e mensal. A administração do caixa compreende não só o orçamento histórico de entradas e saídas, mas também as previsões de entradas e saídas futuras e o controle de recursos disponíveis. Os principais itens constantes na planilha de fluxo de caixa são o valor disponível inicial, né, que é o valor constante no inicial do caixa, né, no início do período considerado para a elaboração do fluxo. Ele é formado pelo dinheiro que está na gaveta, né? É o dinheiro que está na gaveta do caixa, mais os saldos bancários disponíveis para saque. Total de entradas é todo o dinheiro que entra no caixa da empresa, né, correspondente às vendas realizadas à vista e a prazo, além de outros recebimentos, como antecipação de cheque, cartão e duplicatas,
reapresentação de cheques, inadimplência, desmobilização, empréstimos, etc. Total de saídas. É o total, todo o dinheiro que sai do caixa da empresa, né, correspondente ao pagamento de fornecedores, prolabore, aluguel, impostos, comissão, marketing, salários, água, luz, entre outros, né? Diferença do dia é o valor obtido do total de entradas menos o total de saídas da respectiva data, e o saldo de caixa final, né, que é o resultado da soma do disponível inicial com a diferença do dia da respectiva data. A gente vai fazer um exemplo aqui, aí vocês vão compreender bem. O fluxo de caixa ele é indispensável para uma boa sinalização dos rumos financeiros dos negócios. Através de sua elaboração, é possível prognosticar eventuais excedentes ou escassez de caixa, determinando-se medidas saneadoras a serem tomadas. Para se manterem em operação, as empresas devem liquidar corretamente seus vários compromissos, devendo, como condição básica, apresentar o respectivo saldo em seu caixa nos momentos vencidos, né? A insuficiência de caixa pode determinar cortes nos créditos, suspensão de entregas de materiais e mercadorias, e ser causa de uma série de descontinuidade de suas operações. A organização dos controles financeiros básicos pode ser feita da seguinte forma. Então, aqui, ó, a gente tem a administração de recursos de caixa. Eu vou ter o fluxo de caixa, que é exatamente uma previsão das contas a pagar e contas a receber. Aqui é mais como se fosse um planejamento, né? Eu vou as previsões, né? Fluxo de caixa, as contas a pagar, né? As saídas e as entradas, as contas a receber. Aí eu vou ter o registro diário, né? Das entradas e saídas, as realizações e bem como o controle de estoques, né? Que a gente vai ser o próximo estudo da gente, vai ser o controle de estoque. O objetivo do fluxo de caixa é acompanhar o fluxo de entradas e saídas previstas de dinheiro, bem como sua manutenção, sendo um instrumento capaz de fornecer o conhecimento dos movimentos exatos que surgem as insuficiências de caixa. Possibilita a empresa recorrer às fontes principais para sanar qualquer falhas com bastante antecedência. Em contraste a esse evento, a administração financeira, ao observar a existência de saldos excessivos de caixa, deve antecipadamente pensar nos usos alternativos para esse recurso, visando a maximização dos lucros. Se o saldo não for necessário para o pagamento imediato dos compromissos, deve-se pensar em investir os fundos em títulos de curto prazo. Aí aqui o fluxo de caixa, né, ele pode ser utilizado mediante informações de médio e longo prazo, como eu já falei, né, como ferramenta para alcançar os objetivos com peças-chave para o controle de capital de giro, né. O fluxo de caixa ele é importantíssimo para a administração do capital da empresa. O estudo da viabilidade do projeto antes de sua execução, identificar com antecedência que volumes de fundos terá que ser procurado em fundos de crédito, captar a confiança dos credores e procurá-los, mecanismos de controle que permitem identificar os desvios, desvios eventuais em relação aos planos traçados, prever possíveis aplicações de processos e fundos e o uso eficiente e racional dos recursos disponíveis. Às vezes, uma empresa pode estar com um bom saldo bancário, mas não pode estar com uma boa situação financeira e vice-versa. Aí aqui, gente, eu vou fazer aqui um exemplo de uma situação de uma empresa, tá certo? E a gente vai elaborar o fluxo de caixa e elaborar também a questão do demonstrativo de resultados dela, tá certo? E também prever as consequências e providências a serem somadas na situação dessa empresa. Então, nós temos aqui uma empresa, né, restaurante Gosto Bom, que ela tem o seguintes situações, né? Ela tem um prazo de compra de 30 dias, prazo de venda à vista, ela só vende à vista. Ela tem um saldo, né? Saldo de caixa e bancos de R$3.000, contas a pagar fornecedores. Ela tem, para 30 dias, ela tem 6.480 referente às compras do mês anterior, e nas compras seguintes ela vai comprar 5.400. O valor das vendas à vista, ela tem uma projeção de 10.000. Aqui é uma projeção de fluxo de caixa, tá certo? Não é que seja
o fluxo de caixa em si. Aqui é como se fosse uma projeção do fluxo de caixa dessa empresa para 30 dias, tá certo? Os impostos são 5% em cima do valor das vendas, tá certo? Sempre que vocês verem essas porcentagens, sempre vai ser em relação às vendas. Tanto os impostos como a comissão, né? A comissão dos vendedores. Vai sempre ser referente às vendas daquela empresa. Os custos fixos mensais, 3.500, a necessidade de estoque a cada 3 dias, e o investimento inicial de 10.000. Aí pede que você elabore o fluxo de caixa, elaborar a estrutura de resultados e as consequências e providências a serem tomadas diante da situação. Aí aqui eu elaborei, né, um modelo de fluxo de caixa bem simplificado. Esse daqui é um modelo de fluxo de caixa semestral. A gente vai fazer uma projeção, tá certo? Esse fluxo de caixa aqui é uma projeção do fluxo de caixa para a empresa por 6 primeiros meses do ano, onde a gente vai considerar aqui nas entradas as vendas e outras entradas que a empresa tiver. A gente vai somar o total das entradas. Aqui nós temos as saídas, né? Aqui eu coloquei bem simplificado, não é igual aquele outro que eu tinha mostrado para vocês. Esse daqui, ó, que é bem robusto, né, as informações. Aqui é mais para empresa de médio porte, né, empresa que tem um porte maior, né, mas cada empresa ela elabora o seu fluxo de caixa da forma como ela achar melhor de organizar essas informações. Aqui eu estou trazendo só um exemplo para vocês. Então aqui você tem um saldo inicial, né, o total de entradas, saídas, depois eu vou pegar as entradas e saídas e o saldo final. Vamos montar, né, esse fluxo de caixa de acordo com as informações que ele deu. Então, aqui, ó, a primeira informação que a gente vai ter que saber é o saldo inicial, né, o saldo inicial desse caixa. Aqui, ele nos disse que o saldo inicial, né, o saldo de caixa e bancos é 3.000. Então, ó, a gente vai começar, o saldo inicial aqui, ó, em janeiro, é de 3.000 para essa empresa, 3.000. Então, começou o saldo inicial com 3.000. Aí, nós vamos pegar cada informação que ele vai dizer. Ó. Contas a pagar, fornecedores. Ó. Os fornecedores daquele primeiro mês foi 6.480. Então, para esse primeiro mês de janeiro, ele vai pagar com fornecedores. Então, eu vou colocar aqui, ó, na linha dos fornecedores, 6.480. Ele vai pagar nesse mês de fornecedores. Só que ele diz o seguinte, ó, já coloquei essa informação aqui e essa daqui. Só que o valor mensal das compras, só no primeiro mês, tá certo? Ele tá me dizendo o seguinte, essa projeção. Esse 6.400, o pagamento é referente a esse primeiro mês, né? Referente às compras no mês anterior, né? No caso, dezembro do ano passado, que ele vai ter que pagar nesse. No caso, janeiro, que é 6.480. Para os próximos meses, ele já faz uma projeção que vai precisar comprar, né, de mercadoria no fornecedor 5.400 por restante do ano. Então, esses 5.400, que é o valor mensal das compras, eu vou colocar aqui nos fornecedores por restante do ano. Então, aqui eu vou ter, ó, 5.400 no restante do ano. Ó, fevereiro, março, 5.400, né? Eu vou colocar em cada mês. Eu já vou preenchendo os outros meses para ficar logo preenchido, tá certo? Aí, vamos aqui. Aí ele disse aqui, ó, valor mensal das vendas. Ele está projetando aqui que em cada mês a empresa vai vender 10.000. Então aqui, ó, nas entradas, as vendas, ele está projetando que todos os meses, ao longo desse semestre, ele vai vender 10.000 reais de vendas. Então vou colocar aqui, ó, os 10.000 reais de vendas. Lembrando que isso aqui é uma projeção de caixa que essa empresa está fazendo, tá bom? As vendas de 10.000. Pronto. Aí, os impostos vai ser 5% do total das vendas. Então, vamos projetar, né, os impostos. Os impostos estão aqui, vou projetar 5% das vendas. Só que qual foi o valor das vendas? Não foi 10.000?
Então, a gente vai calcular aqui 5% de 10 mil. Então, 0,05 vezes 10 mil. Então, vai dar aqui R$500. Então, aqui de impostos, eu vou pagar cada mês R$500. É lógico que a empresa, se for uma empresa do Simples, ela já vai ter os impostos calculados bem direitinho, né? Ela já vai colocar. Aqui ele colocou uma porcentagem só para fins de exemplificar, tá certo? As comissões dos vendedores, ele colocou aqui 10% das vendas, né? Então, aqui nas saídas nós temos as comissões, 10% de 10 mil é R$1.000, né? Então, nem vou fazer essa conta, já vou colocar aqui os 10 mil. Aliás, os R$1.000, né? Em cada mês. Então, os R$1.000 para cada mês. Aí, vamos aqui. Aí ele diz que os custos fixos mensais é de 3.500. Os custos fixos mensais é de 3.500. Então, a cada mês eu vou colocar aqui 3.500. Aí, ele diz que a necessidade de choque é 3 dias. Essa informação a gente não vai colocar, tá certo? No fluxo de caixa. E ele diz que o investimento inicial da empresa é de R$10.000, que seria o capital, né? Essa informação a gente também não coloca no fluxo de caixa, tá certo? Aí, agora a gente vai elaborar o fluxo de caixa em si, né? No caso, a previsão desse fluxo de caixa. Então, vamos lá. Aqui, ó, em janeiro, a gente teve um saldo inicial de 3 mil. Aqui são as entradas, tá certo? Ó, essa linha aqui, a gente não preenche, tá certo? Essa linha aqui de entradas. Porque é como se fosse, essa linha de entradas é a soma das vendas com as outras entradas, tá certo? Então, como ele não cita aqui, ó, nos dados, ele não cita a questão de outras entradas, então, como não teve, aqui foi zero, né? Então, aqui foi zero. Todos os meses você pode colocar zero, que não teve. Mas, no caso, a gente vai fazer de mês a mês, né? Eu já estou colocando zero, que não teve entradas nos outros meses. O total das entradas, eu vou somar aqui as vendas com as outras entradas. Lembrando que não somos saldo inicial, não. É só as vendas e as outras entradas. No caso aqui, 10 mil mais zero, aqui vai dar 10 mil. Nesse primeiro mês. Aí vamos aqui para saídas. Lembrando que essa linha de saídas você não preenche, tá certo? Ela só serve para dividir as entradas e as saídas. Aí vamos aqui, ó. A gente vai somar, né? Para pegar essa linha 3 aqui, a gente vai somar todas essas saídas de fornecedores, impostos, comissões e custos fixos. Ó, então, eu vou pegar fornecedores 6.480 mais 500 mais 1.000 mais 3.500. Então, aqui vai dar 11.480, né? Nesse mês, 11.480. Se eu quiser somar logo dos outros meses, eu vou somar, porque tudo vai ser igual, né? Nos outros meses, que vai ser 5.400 mais 500 mais 1.000, né? 1.000 mais 3.500. Então, deu 10.400. Eu vou colocar aqui, ó. 10.400. 10.400, né? Porque todos são os mesmos valores, 5.400, 500, 1.000 e 3.500. Então, aqui eu já posso repetir, né? Lembrando que aqui é só uma previsão, tá certo? Aqui nas entradas, como também só teve 10 mil em cada mês, e a gente não considera o saldo inicial, então aqui vai ser sempre os 10 mil reais, né? De entradas. Então, de 10 mil. Pronto. Agora a gente vai fazer as entradas menos as saídas.
No caso aqui, ó, 10 mil. Entrou 10 mil e saiu 11.480. Isso significa que a gente tem aqui um saldo negativo, né, de 1.480, né? Assim, se entrou 10 mil e saiu 11.400, quer dizer que a gente tem um saldo negativo de 1.880. Quando a gente pega o saldo final, lembrando que esse saldo de entradas e saídas, eu vou pegar o total das entradas e vou subtrair com o total das saídas. Então, 10 mil menos 11.480 vai dar menos 1.480. Agora eu vou pegar o saldo final. Como é que eu pego o saldo final? Eu vou pegar o saldo inicial que eu tive e vou pegar o saldo, né, de entradas e saídas. Como aqui está negativo, vai ser uma subtração. Mas se esse saldo aqui tivesse dado positivo, ia ser uma soma, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 3.000 menos 1.480. Vai dar um saldo final de 1.520. Esse saldo final desse mês vai ser o saldo inicial do mês seguinte. Então, esses 1.520 eu vou colocar aqui, ó, 1.520. Então, aqui, ó, perceba que aqui, ó, eu vou ter, quando eu for calcular as entradas e saídas desse mês, vai ser basicamente a mesma coisa para os outros meses, porque ó, quando eu pegar 10 mil de entradas, entrou 10 mil e saiu 10.400. Significa que eu tenho uma diferença aqui de R$400 negativo, né? Entrou 10 mil e saiu 10.400. Então, tem uma diferença aqui negativa de R$400, né? Isso eu vou ter em todos os meses, esses menos 400. Então, posso repetir, ó, 10 mil, saiu 10.400. Entrou 10 mil, saiu 10.400. Então, a diferença aqui de R$400. Só que aqui, ó, o saldo inicial vai ser diferente. Quando eu pegar o 1.520 com menos 400, lembrando que isso aqui for positivo, eu vou somar, tá certo? Nesse exemplo aqui, deu negativo. Mas, no caso, pode ser que no seu exemplo dê positivo. Então, aqui, ó, deu 1.120, né? O saldo final desse mês vai ser o saldo inicial do seguinte, né? Então, aqui vai ser 1.120. E aqui, ó, eu vou pegar, né, o saldo inicial menos o saldo final, 1.120 menos 400. Vai dar 720. Saldo final desse mês vai ser o inicial do próximo. Então, 720 menos 400 vai dar quanto? Menos 400 vai dar 320, né? 320. Saldo final aqui. No próximo vai ser, saldo final desse mês de abril vai ser o inicial de maio, né? 320. Menos 400 vai dar quanto? Menos 400. Perceba que eu já vou ter um saldo aqui negativo de 80, né? R$80 que vai ser daqui o saldo inicial de junho. Perceba que aqui eu vou ter menos 80. Quando eu for somar com os menos 400, eu vou ter um saldo final aqui de menos 480. E esse daí é o saldo final. Aí vamos aqui para os resultados, né? A modelo de estrutura de resultados. Aqui eu vou ter que somar as contas. Então, vamos lá. Receitas. O total das receitas, vocês vão somar todas as vendas que a empresa teve, né? Tudo que a empresa teve de receita. No lugar aqui, nesse local, então, vocês vão somar todas as entradas. Então, aqui, ó, a gente teve 10 mil, 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil. Então, 10 mil vezes 6 meses, né? Então, 10 mil vezes 6 vai dar 60 mil. Então, nessa empresa, ao longo desses 6 meses, entrou 60 mil reais, né? 60 mil reais. Aí, vamos aos custos variáveis. Quais são os custos? Compras, impostos e comissões, né? Então, vamos discriminar primeiro esses. E esses custos variáveis seria a soma desses três, ó. Esses custos variáveis seria a soma das compras, impostos e comissões. Então, quem seriam as compras? As compras aqui são os fornecedores. Então, a gente vai somar, ó, esses valores aqui que a empresa gastou com fornecedores nesses 6 meses. Então, vamos aqui, ó. O primeiro mês é 6.480.
mais, no segundo mês foi 5.400, mais 5.400, mais 5.400, mais 5.400, mais 5.400, né? Vai dar um total de 33.480. Então, aqui vai dar um total de 33.480. Os impostos, né? Quanto foi que a empresa gastou de impostos? Aqui, ela gastou R$500 nos 6 meses. Então, já é só a gente fazer 500 vezes 6, né? Se ela gastou 500 em cada mês, então 500 vezes 6, né? Por que 6, Pedro? Porque não foram 6 meses, né? De janeiro a junho foram 6 meses. Então, 500 vezes 6 dá R$3.000 que ela gastou de impostos. Então, impostos aqui, 3.000. O próximo é a questão das comissões. Aí eu vou ver quanto foi que ela gastou de comissões. Nas comissões, ela gastou R$1.000 de comissões em cada mês. Então, vou ter 1.000 aqui, mais 1.000 dá 2.000, mais... Então, 1.000 vezes 6 vai dar 6.000, né? Ao longo dos 6 meses, ela gastou 6.000 de comissões. Para a gente saber os custos variáveis, é só a gente somar essas compras com os impostos e as comissões. Então, vamos aqui, ó, somando 33.480 mais 3.000 mais 6.000, vai dar um total de custos variáveis de 42.480. Então, aqui deu um custo variável de 42.480. Agora é só a gente fazer a diferença, né? A mais de contribuição é eu pegar a receita menos os custos variáveis, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 60.000 menos 42.480, vai dar uma margem de contribuição de 17.520. Os custos fixos, a gente precisa retirar os custos fixos, né? Aqui, quanto foi que a empresa teve de custos fixos? Ela teve aqui, ó, ela gastou 3.500 a cada mês, né? Então, vou ter que somar aqui esses 3.500 nos 6 meses. É só a gente multiplicar, ó, 3.500 vezes 6, né? Que já que ela gasta 3.500 a cada mês, vai dar um total aqui de R$21.000. Então, de custo fixo de R$21.000. E o resultado final, né? Seria você pegar a questão da margem de contribuição, né? Que deu, no caso aqui, 17.520 menos a questão dos custos fixos, que foi R$21.000. Aqui é para dar um total de menos, né? Deu um prejuízo, né? De R$3.480, né? Então, esse foi o prejuízo da empresa. Veja que aqui ela perdeu, se a gente for olhar para o fluxo de caixa, que está menos 480, mas aqui, ó, ela perdeu os R$3.000 que ela tinha investido e perdeu e mais, né, 1.480. Se aqui não tivesse dado valor positivo, quando você pegasse aqui o saldo final, seria igual ao resultado que a empresa teria, né? Então, aqui, sempre quando for negativo, vai dar um valor parecido, né? É só você somar lá, no caso negativo, lá, né, que ele acabou perdendo os 3.000 inicial e mais 480. Então, gente, é isso, a estrutura de resultados. Ficou uma aula um pouquinho longa, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu passei um exemplo, tá certo? De um modelo de fluxo de caixa para vocês copiarem. E aí, qualquer dúvida, vocês perguntem. Sim, aí faltou aqui a letra C, né? Quais as consequências e providências que devem ser tomadas diante da situação dessa empresa? Aí nós temos, analisando os resultados obtidos, né? Encontramos as consequências, as providências que deverão ser tomadas diante da situação do restaurante, né? Dessa empresa. Consequência. A empresa está descapitalização da empresa significa perda de capital de giro. Como ela deu um valor negativo, né? Veja que aqui ela teve prejuízo ao longo de todos os meses. Então, ela está perdendo o capital de giro, ela está perdendo dinheiro, né? A consequência. E a providência, ou ela aumenta as vendas, né? Aumentar as vendas para que ela aumente a questão, né? Ela consiga
ter um valor maior do que os custos que ela tem, né? Reduzir o custo fixo e negociar um preço melhor, né, com os fornecedores, para que ela, né, consiga, né, ter valores positivos. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Tchau.